Continuando os nossos estudos, nós já entramos no terceiro capítulo dessa obra, que é Autodescobrimento, uma busca interior, que é a sexta obra da série psicológica de Joana de Ângeles. Esse terceiro capítulo chama Consciência e Vida. Na última reunião, o César falou sobre a incursão na consciência, e hoje a gente vai falar sobre consciência responsável. Para quem tiver a obra, a oportunidade, eu recomendo dar uma passada de olhos na primeira obra da série psicológica de Joana de Ângeles, que é Jesus e Atualidade, que tem um capítulo inteiro aqui sobre Jesus e responsabilidade. Eu vou mencionar algumas passagens, então a gente já sabe que é referência. Então vamos lá. Responsabilidade, em bom vernáculo, é a qualidade ou condição de responsável. O ser responsável, por extensão, é aquele que se desincumbe fielmente dos deveres e encargos que lhe são conferidos, que responde pelos próprios atos ou pelos de outrem, tornando-se de caráter moral quando defende os valores éticos pertencentes aos outros e à vida. A palavra responsabilidade, em termos de sua origem, ela está relacionada à palavra resposta. Então, é a nossa resposta, né, a uma determinada coisa. E é por isso que nós respondemos pelas nossas ações. Então, aqui, nesse início, Joana está falando que nós somos responsáveis pelas nossas ações e, em algumas vezes, nós somos responsáveis pelas ações dos outros, né? A gente vê, e ela vai dizer isso aqui a seguir, a gente vê isso muito facilmente no mundo jurídico, né? Essas questões de responsabilidade. Então, especialmente quem tem um filho menor e o filho pratica uma infração, o pai responde pela infração desse filho, você é responsável por ele, né? Quem tem uma pessoa sob sua guarda, então, se eu tenho um cachorro e meu cachorro agride alguém, eu respondo por ele, né? Mas a gente tem que pensar espiritualmente nas nossas responsabilidades para além dessas responsabilidades jurídicas. Então, quando é que eu tenho responsabilidade pelo outro? Né? Eu tenho responsabilidade pelo outro quando nós estamos aqui juntos em resgate de alguma coisa que muito provavelmente eu tenha causado nele. Então, ele vem como alguém que por quem eu sou responsável, porque eu me propus a essa reparação, né? Então, ela segue aí. A responsabilidade pode ser deferida desde quando é delegada por uma autoridade ou lei a fim de ser cumprido o estatuto que estabelece e caracteriza os valores e compromissos a serem considerados. Essa aqui ela está dando como exemplo a responsabilidade jurídica. Essa é a mais comum, encontrada em toda parte. Além dela, existe aquela que é conquistada pelo amadurecimento psicológico, pela conscientização inerente às experiências resultantes da evolução. Então, é aquela responsabilidade que você, a primeira aqui que ela fala que é a jurídica, é aquela responsabilidade que você fala assim, eu sou obrigada a fazer isso, né? Então, nós temos, por exemplo, a responsabilidade de votar nas eleições, porque, de acordo com a Constituição, aqueles que estiverem entre 18 e acho que 80 anos, ou 70 anos, não lembro, são obrigados a votar. Então, a gente está dentro daquela faixa, nós temos essa obrigação, então nós temos essa responsabilidade. Mas aí ela fala de uma responsabilidade que a gente conquista por um amadurecimento psicológico. Então, eu tenho responsabilidade, já que eu adquiri um certo amadurecimento psicológico, de não me deixar alterar por qualquer coisa, de não colocar lenha na fogueira em algumas situações que a gente vê acontecendo, de apaziguar os ânimos. Eu tenho a responsabilidade de intervir. Nós vamos ver aqui mais adiante
que há uma crítica que, na realidade, Gandhi colocou de uma forma muito bonita, que é aquela pessoa que se coloca numa posição de neutralidade. Quando você tem um oprimido e um opressor, se você não toma o partido do oprimido, você está tomando o partido do opressor. Então, é aquele ponto em que a nossa omissão gera para a gente uma responsabilidade. Muitas vezes, a responsabilidade que se torna atributo do caráter moral do indivíduo faz-se grave empecilho ao processo de engrandecimento do ser, caso o seu portador se atenha à letra ou ao limite do estabelecido, sem examinar a necessidade que lhe é apresentada do ponto de vista da compreensão. Então, aqui está falando de responsabilidades que a gente cria para si e age de forma inflexível, né? E a gente já viu que a inflexibilidade é um mal, porque a inflexibilidade é um mal relacionado com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. Ela vai refletir em várias moléstias no organismo, normalmente moléstias que vão enrijecer as nossas juntas, as nossas musculaturas e tal. Problemas de coluna, muitas vezes estão relacionados com essa inflexibilidade que a gente tem, porque a gente não se dispõe a se adaptar a novas realidades, a novas responsabilidades. Graças à conceituação de responsabilidade, criminosos de guerra e servidores rudes buscam passar a imagem de inocência ante a crueldade que aplicaram, informando que cumpriam ordens na desincumbência das infelizes tarefas e que estavam sujeitos a imposições mais altas que deveriam atender. Aqui é uma referência à teoria da banalidade do mal, desenvolvida muito bem por Hannah Arendt, uma filósofa, né, judia que fugiu, se exilou nos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial, e ela foi incumbida de cobrir o julgamento de Eichmann. E quando ela está lá assistindo o julgamento de Eichmann, e Eichmann utilizou o mesmo argumento de defesa dos demais nazistas que foram a julgamento, que era eu estava apenas cumprindo ordens, né? Então, é muito comum, né? Isso que ela está falando aqui. As pessoas que cumprem ordens, né? Militares e tal, autoridades, achar que por estarem cumprindo ordens, elas deixam de ser responsáveis pelas suas atitudes. Eu vou ler mais um pouquinho aqui desse pedaço, porque tem mais informações sobre isso. Nas instituições militares, a responsabilidade cega o indivíduo, de modo a obedecer sem raciocinar e a cumprir ordens sem discuti-las ou justificá-las. Então, a gente tem essa visão, né, em especial do nazismo, onde isso aconteceu de forma mais evidente, mas é importante, por exemplo, a gente saber que aproximadamente 10 mil militares, 10 mil soldados nazistas desertaram, e eles foram condenados como traidores, a grande maioria foi executada como traidor, e só muito recentemente que o Congresso alemão reverteu essas condenações para poder limpar o nome dessas pessoas. Então, demanda muita coragem, né? As pessoas resistirem, especialmente quando existe uma autoridade, resistirem a essas ordens. Nos anos 60, o professor Milgram, de Stanford, fez um experimento, que ficou muito famoso, o experimento de Milgram. Ele também, filho de judeus, ele queria entender como alguém teria, né, um ser humano,
tem a coragem, a capacidade de fazer o que os nazistas fizeram com os judeus. Então, ele fez um teste, ele fez um experimento onde as pessoas deveriam aplicar choques em outras pessoas. Esses choques eram simulados, mas a pessoa que estava aplicando o choque não sabia disso. Então, ela ficava, algumas pessoas já se assustavam. Só que de todos aqueles que participaram desse teste, porque a voltagem do choque ia aumentando, e a pessoa do outro lado que estaria recebendo choques era um ator, ele começa a gritar e a ficar desesperado. Algumas pessoas mostram seu desconforto, mas 60% dessas pessoas que participaram, elas levaram o teste, o experimento até o fim, porque ali perto delas tinha uma pessoa vestida como se fosse o cientista-chefe do experimento, e quando elas diziam, olha, mas ele está gritando, será que eu continuo e tal? Você tem que continuar. Você assumiu esse compromisso, a ordem é essa, eu assumo a responsabilidade. Mas a gente não pode esquecer, né? Que ainda que outro fale para a gente, eu assumo a responsabilidade, se for você quem apertou o botão, foi você quem executou a ação. E foi isso que Milgram percebeu. O experimento de Milgram para a ciência, ele é um experimento extremamente criticado. À época não existiam comitês de ética, mas depois que o experimento foi feito e que várias pessoas viram do que elas foram capazes de fazer e criticaram muito esse experimento, e o experimento dele foi considerado um experimento antiético. Hoje a gente já tem esse experimento sendo refeito de maneiras mais suaves e com aprovação de conselhos de ética e tal. E o que se tem descoberto até hoje é que quando você está obedecendo uma ordem, a região do seu cérebro que funciona é diferente da região que funciona quando você toma a decisão. Então, se eu tomar a decisão de aplicar o choque, a região do meu cérebro que funciona é o meu córtex pré-frontal, por exemplo. Agora, se eu recebo uma ordem de que eu devo aplicar o choque, a região que vai funcionar é a minha região somatosensorial, que é a região que manda a minha mão fazer o movimento de apertar o botão. Então, é um movimento automático, sem reflexão, sem pensar nas consequências. Isso não justifica as atitudes, porque ainda assim eu tenho total liberdade de resistir e dizer, não, eu não vou aplicar o choque. O que a gente sabe até agora é que o cérebro trabalha de diferentes formas nessas duas situações. Mas é preciso lembrar que nós construímos a nossa realidade a partir das nossas ações. Disse que aqueles que se lhe submetem tornam-se pessoas responsáveis. Nesse capítulo, incluiríamos os tímidos, os medrosos, os pusilâmenes, os aproveitadores, todos não necessariamente portadores de necessidade. Então, aqui ela está falando que, junto com as pessoas que praticam uma ação ativamente, a gente também chama de responsável os omissos, que são aquelas pessoas que se aproveitam de uma situação. Não, eu não fiz nada, mas aconteceu e eu aproveitei da situação, né? Então, o medroso, aquela pessoa que deveria ter defendido alguém e não defendeu, que deveria ter falado alguma coisa e não falou. Então, ela está falando aqui que nós somos responsáveis ativa e omissivamente. Dessa forma, seria inculpado, porque responsável, zeloso pelas suas funções e deveres, Pilatos, que condenou Jesus à morte, embora o soubesse inocente. Então, ela está dizendo: olha, se a gente considerar os omissos inocentes, Pilatos é inocente.
porque ele deixou que Jesus fosse condenado à morte, mesmo sabendo que Jesus era inocente. Posto em xeque pela astúcia dos doutores judeus, de que Jesus dizia-se rei e ele representava o imperador, que era o seu rei, não o crucificar seria crime de traição em relação ao seu representado. Com esse sofismo, levando o pusilânime irresponsavelmente a mandar crucificar o justo, lavando as mãos para liberar-se da culpa. Né? Então, é aquela autoridade que ele usou da autoridade dele para dizer: olha, eu não sou responsável por isso, a decisão está sendo de vocês, eu só vou mandar executar. Os sicários dos campos de concentração e os belicosos, sistemáticos fomentadores de guerras, que as fazem com crueldade, assim procedem. Dizem para se desincumbir das determinações que recebem dos seus chefes e comandantes. Ah, fiz porque meu chefe mandou, matei porque eu tinha que cumprir a ordem, né, para defender meu país e tudo. É importante a gente lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo fala que eliminar uma vida humana, seja a nossa, seja uma vida em formação, seja a vida de outro, não existe justificativa para isso. Nada justifica isso. Ah, para salvar alguém, nem para salvar alguém a gente deve fazer isso. Então, de acordo com o livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, se aquele não for o projeto de Deus para aquela situação, ocorrerá uma providência divina no momento em que ela tiver que ocorrer, e a situação não vai acontecer. Por isso que a gente não trata eutanásia, aborto e outras situações, né? Legítima, talvez até, né? A gente pode falar aqui da legítima defesa, como desculpas para podermos causar a morte de outra pessoa. A responsabilidade, para ser verdadeira, não pode compactuar com a delinquência, nem ignorar os mínimos deveres de respeito para com a vida e para com as demais criaturas, que é o que eu acabei de falar. A verdade, agora vamos ver aqui, ó, sobre a verdadeira responsabilidade. A responsabilidade que resulta do amadurecimento psicológico e que é adquirida pela vivência das experiências humanas, harmoniza o dever com a compreensão das necessidades do outro, conciliando o cumprimento das atividades com as circunstâncias nas quais se apresentam. Então, aquela responsabilidade verdadeira é a responsabilidade onde você coloca uma harmonia entre as suas ações e as necessidades do outro. Então, a minha ação tem que contribuir para a necessidade do outro. O outro precisa de proteção, o outro precisa de ajuda, né? Eu tenho responsabilidade pelo outro. Por quê? Porque nós somos uma grande fraternidade. Esse é o projeto de Deus para a humanidade. Quem assim age responsavelmente torna-se pessoa ponte. Essa expressão é muito linda, né? Ao invés de assumir a postura de ser um obstáculo, gerando dificuldades e perturbações. Ou seja, você conecta orações ao invés de dificultar a conexão da humanidade. Nesse sentido, a visão do ser imortal contribui grandemente para entender a responsabilidade que se tem no mundo, porque é deferida desde o mais alto, como redarguiu Jesus ao seu inquisidor, que a tinha, porque lhe fora dada e poderia perdê-la, qual ocorreu pouco depois ao ser destituído da função e mais tarde, quando despojado do corpo pela morte. Aqui eles estão falando de Pilatos, né? Que ele fala: Pilatos, a sua autoridade foi dada pelo seu rei, e como dada pelo seu rei pode ser tirada, né? E foi realmente. Para a aquisição da responsabilidade consciente, os valores eternos do espírito são indispensáveis, de modo a serem absorvidos e vivenciados,
ultrapassando os limites das determinações humanas de horizontes estreitos e curtos. Por que que ele está falando de horizontes estreitos? Ela, né? Está falando de horizontes estreitos e curtos. Porque a nossa noção de responsabilidade não pode ser limitada por essa encarnação. Eu tenho que pensar nas próximas encarnações, eu tenho que pensar que as minhas ações hoje vão refletir nas minhas encarnações futuras. Considerando a existência física como sendo um breve período de aprendizagem, na larga faixa das sucessivas reencarnações, o ser adiciona ao conceito da responsabilidade os contributos do amor, dessa forma, identificando os melhores meios para agir, quando pode e deve, com consciência, não se precipitando a tomar decisão quando deve, mas não pode, ou quando pode, mas não deve. Então, nada de precipitação, pensar e agir com amor. Responsabilidade consciente é o que prevalece nesse texto. Então, o que é essa responsabilidade consciente? É essa responsabilidade onde eu peso os prós e contras de agir daquela forma, levando em consideração que eu sou um ser imortal e que essa passagem aqui é uma passagem transitória. O que eu fizer aqui, né, para parafrasear o gladiador, o que a gente faz hoje repercute na eternidade, né? Então, eu vou agora um pouquinho para o capítulo 12 de Jesus e Atualidade, para relembrar algumas coisas que Joana nos traz sobre Jesus e responsabilidade. Ela diz assim: há no homem latente um forte mecanismo que o leva a fugir da responsabilidade, transferindo seu insucesso para outrem, na condição de indivíduo social ou para os fatores e circunstâncias da sorte, do nascimento ou até de Deus. É muito mais fácil eu culpar alguém pelos meus erros, ou eu culpar a sorte, ou a má sorte, ou eu culpar Deus por determinada situação, do que eu assumir a minha responsabilidade, né? Muita gente usa a expressão: ah, a carne é fraca. Ah, mas como que eu ia resistir? Ah, mas eu não podia dizer não, né? Então, assim, eu acho muito engraçado, porque a minha filha tem um temperamento muito forte. Então, às vezes, quando a gente chama a atenção dela, ela fala assim: mas você me fez agir assim, né? Então, desde pequenininha, ela já está terceirizando a responsabilidade, né? E a autorresponsabilidade é uma atitude que requer uma maturidade espiritual, uma maturidade de consciência, né? E que nem todo mundo vai ter essa maturidade. Mas vamos lá. Aí, seguindo aí um pouco, a Joana vai trazer para a gente um dos problemas que às vezes acontece. Ao invés da pessoa assumir a responsabilidade, a pessoa leva a responsabilidade para um outro extremo, que é transformar a responsabilidade num complexo de culpa. Ah, eu nunca faço nada certo. Ah, eu sempre meto os pés pelas mãos. Ah, eu não consigo resistir, né? E aí vem depressão. E esse comportamento é um comportamento infantil de se vitimizar de si mesmo, né? A responsabilidade, ela resulta da consciência, que discerne e compreende a razão da existência humana, sua finalidade e suas metas, trabalhando por assumir o papel que lhe está destinado pela vida. No início do nosso encontro de hoje, o César, quando fez a prece de abertura, ele falou: nós sabemos por que estamos aqui. É justamente isso aqui, ó, a razão da existência humana. Nesse grupo, né, nosso, pelo menos, ninguém pode dizer que não sabe por que está aqui nessa existência.
A gente pode até não saber especificamente quais são nossas provas e expiações, a gente pode desconfiar, né? Algumas são até bastante evidentes, mas a gente sabe que está aqui para se submeter a provas e expiações. O homem responsável sabe o que fazer, quando e como realizá-lo. A responsabilidade do homem leva-o aos extremos do sacrifício, da abnegação, da renúncia, inclusive do bem-estar e, se for o caso, até da própria vida. Então, ser responsável por algo ou alguém, seja por um projeto, né, por uma ação, é justamente isso. Pode requerer da gente muito mais do que a gente imaginaria ser capaz de oferecer. Jesus fez-se-nos responsável, elucidando-nos a respeito dos deveres, das necessidades reais, dos legítimos objetivos da nossa vida. O dever da responsabilidade que nos capacita para as realizações relevantes, para conhecer a alma humana em sua realidade plena, identificava nela as nascentes de todos os males, como também a fonte generosa de todas as bênçãos. Então, é na alma humana que está concentrada a nossa responsabilidade. A responsabilidade liberta o indivíduo de si mesmo, alçando aos planos superiores da vida. É interessante porque quando a gente pergunta para as pessoas, muitas vezes, né, a gente pergunta para as pessoas o conceito de liberdade, as pessoas dizem: liberdade é poder fazer o que eu quiser. E a verdadeira liberdade não é poder fazer o que se quer. A verdadeira liberdade é poder fazer o que se quer, mas ainda assim ter controle de si mesmo e não fazer. Se aquilo ali não for coerente, conveniente ou adequado. Vou fazer uma pausa rapidamente. Então, pessoal, a gente fala que responsabilidade está ligada com essa definição de liberdade, porque ser responsável é ser livre, te dá essa liberdade, você poder assumir aquilo que você faz, porque aí você sabe, você tem controle sobre o que você faz. A renovação moral propicia a canalização das energias saudáveis de forma favorável, preservando o ser para os cometimentos elevados a que se destina. E aí, por fim, Joana nos diz: quando necessitas dele, reformula os teus conceitos sobre a vida e passa a atuar corretamente, dominado pela responsabilidade. A ninguém transfira a causa dos teus desaires, dos teus insucessos. Dá-te conta deles e recomeça a ação transformadora. Então, ela está colocando aqui para a gente algo muito interessante, porque se a gente lembrar, César falou da cura do leproso, em muitas das vezes em que Jesus curava, ele dizia: vá e não peque mais. Né? Então, assim, era quase um assuma a sua responsabilidade e vai. Né? Esse era o recado que eu tinha para a gente hoje.